Então, que acreditem nos profetas que estão pregando verdadeiramente a palavra de Deus. Assim também é no tempo de hoje. Nós precisamos crer e nós precisamos viver uma vida de arrependimento todos os dias. Graças a Pai, meus queridos. Mais um episódio do nosso Hayadcast. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que realmente importa. A gente fala sobre emoções, a gente falou sobre muitas coisas bacanas aqui, sobre casamento. Mas hoje, e todos envolvendo o ator principal que é da nossa existência, que é Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a volta de Jesus. Porque Jesus está voltando. E é necessário que nós, nos dias de hoje, nós nos concentremos nos sinais, nós nos concentremos na vigilância, nós nos concentremos na busca e na compreensão da volta de Jesus. Mas antes de a gente falar da volta de Jesus, nós vamos fazer uma oração. E mediante essa oração eu vou trazer aqui uma palavra falando sobre antes da volta de Jesus, o que foi que aconteceu. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, engrandecemos, glorificamos e exaltamos o teu santo, maravilhoso e poderoso nome. Pai Celestial, que o Senhor se faça presente, como tenho sempre pedido, que a gente venha diminuir e que o Senhor venha crescer. Que a sua palavra, Pai Celestial, é quem venha transbordar. Pai Celestial, porque a tua palavra, uma vez lançada, não volta vazia. Abençoa, Pai Celestial, a cada um de nós, para a gente só falar aquilo que vier do Senhor. Aquilo que provir do céu, que provir da tua presença. Santo Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo, com teu Santo Espírito, abunda o coração dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem e que tudo seja feito para a realização da tua glória, do teu louvor e da tua poderosa e majestade presença. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor que vive e reina para todo sempre. Amém. Abra a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 27, versículo 28, que diz assim: E despedindo-o, o encobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ele na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Eu, quando li essa mensagem, esse capítulo aqui essa semana passada, eu confesso que eu chorei. Eu confesso que eu chorei porque o meu Rei Jesus Cristo, o nosso Rei Jesus Cristo, ele passou por uma humilhação que eu acredito que homem nenhum, nem de baixa posição, principalmente de alta posição, ele deveria passar. Ele foi cuspido, ele foi escarnecido, ele foi zombado, ele foi humilhado. E essa humilhação foi por mim e por você. Todo esse projeto, que eu digo que é um projeto de amor, um projeto de salvação, foi por mim e por você. E a gente, às vezes, nas igrejas, às vezes a gente, no dia a dia, às vezes a gente, na leitura, esquece de verdadeiramente meditar naquilo que Jesus Cristo fez por nós, naquilo que Jesus Cristo passou por nós. Porque quando diz teceram, ou seja, fizeram uma coroa de espinho, pegaram um bastão, porque todo rei tem a coroa e tem um bastão, e colocaram na mão dele e começaram a zombar dele.
E depois pegaram esse bastão, por não achar que já estava bom a coroa de espinho, que já estava entrando entre os seus poros, eles ainda machucaram ainda mais, empurraram, batendo com aquele bastão que estava ali na cabeça dele, que estava na mão dele. E eu comecei a meditar nessas coisas, eu comecei a chorar, eu comecei a compreender o quanto Jesus Cristo é maravilhoso, foi bom e é justo, porque Ele se fez injusto por mim e por você. Ele se fez injusto por mim e pela Franciele. Ele se fez injusto por cada um de nós, para que nós fôssemos justificados nessa morte, nessa zombaria, nessa humilhação. E nós não podemos, em momento nenhum, esquecer disso. Esquecer o quanto Jesus nos amou, o quanto Jesus nos abraçou, o quanto Jesus sofreu por mim e por você. Imagine você agora, nesse momento, e sinta a aflição de Jesus no Getsemane. Porque passou um filme na cabeça de Jesus. Jesus foi orar, foi pedir a Deus: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Mas logo de imediato, ele entendia que tinha que passar por tudo isso para nos dar acesso àquilo que a gente não merece. A graça, o favor, a misericórdia, o amor e a passagem para o céu. Porque nós somos seres espirituais com a passagem humana. Nós não somos seres humanos com a passagem espiritual. E assim Jesus Cristo deu a sua vida, porque primeiro, para falar de projeto de salvação, tem que mostrar, nós temos que aprender, nós temos que entender o quanto ele sofreu por mim e por você. E às vezes a gente, por não ter um bem material, a gente às vezes por estar sofrendo de uma enfermidade, a gente por estar às vezes aflito por alguma coisa, a gente já quer abandonar o barco, já quer chutar o pau da barraca, a gente já não quer. Às vezes uma pessoa está zombando de você, uma zombaria normal, às vezes uma pessoa zomba de você porque você quer ser cristão, às vezes, e você não entende o que foi que Jesus Cristo passou primeiro. Não é, Fran? Pensei que ele ia passar a palavra para mim hoje. Paz do Senhor Jesus, meus amados, a todos que nos assistem, é um prazer ter vocês aqui conosco. Caio me falou e eu disse: eita, Jesus, vai ser forte. Porque falar de algo que a gente vê é uma coisa, mas falar de algo que a gente não vê e tem a certeza de que vai acontecer é outra coisa totalmente diferente. E esse tema, que é a salvação, que é a volta de Jesus, já é tratado no meio cristão há muito tempo. Sim. E há pessoas aqui na Terra, e como você falou, vão zombar daqueles que entregam a mensagem de Jesus e a mensagem da cruz há todo esse tempo, porque diz: desde que eu era criança, que vocês falam que esse Jesus vai voltar e ele ainda não voltou. Para quem um dia falou isso para você, para quem um dia deixou que isso saísse da sua boca, abra sua Bíblia comigo e nós vamos ouvir Deus falar. Amém? Amém. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 7, que diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas.
Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 8. Mas sobre tudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Só uma puladinha de página, aqui em 2 Pedro capítulo 3, que fala da vinda do Senhor, fala que no versículo 9, o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenha como tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Louvado seja Deus. E quando Caio falou desse tema, dessa mensagem, esse versículo falou grandemente ao meu coração. Porque eu lembrei das épocas ou das falas das pessoas que diziam assim, se Jesus vai voltar, se todo mundo fala que Jesus vai voltar, por que ele ainda não voltou? Sim. Nós vemos a palavra do Senhor dizendo tudo o que ia acontecer antes da vinda do nosso rei. E tudo já está acontecendo. E esse versículo ele falou comigo porque diz aqui que o Senhor ele não retarda a promessa para os que estão aqui esperando. Mas ele é longânimo para com todos, porque ele não quer que nenhuma alma se perca. Senão que todas venham a arrepender-se e confessar o seu nome aqui. Porque depois daqui não vai ter mais arrependimento. Não vai ter mais arrependimento. E Jesus Cristo, ele em sua infinita sabedoria, ele já sabia, e o apóstolo Pedro vem falando, ele já sabia que alguns iam se salvar. Não vai ser todos. Então você tem que glorificar a Deus por você ser um chamado e um escolhido. Porque são muitos chamados e poucos escolhidos. Existe uma história de Gideão que ele tinha 32 homens para pelejar, para lutar, fazer uma luta ali contra os seus opositores. E o que é que acontece? Ele pegou e Deus disse, olha, esse aí tem muitos. Esse aí tem muitos. Então, os covardes que voltem para trás. Voltou 10 mil, ficou 22 mil. Ele disse, ainda tem muito. Porque essa peleja não era dele, essa luta não era dele. E, ao final de tudo, sobrou só 300. Esses são os soldados valentes. Então, nós temos que ser soldados valentes. A Bíblia diz que é aquele que perseverar até o fim. Porque Jesus Cristo já deu a sua vida por nós. Jesus já sofreu por nós, Jesus já foi humilhado por nós, Jesus já passou todo o sofrimento e toda a aflição por mim e por você. E nós temos que entender e colocar de uma vez por todas na nossa cabeça que Ele cedo virá e não tardará. Porque para você, pode dizer, mais de 2000 anos vem dizendo isso. Glória a Deus. Porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Se é no Kairos ou se é no Cromos, tanto faz. O importante é você estar fincado na videira verdadeira, é você estar vivendo Jesus Cristo na sua melhor e maior essência. O amor, a compreensão, experimentar a boa e agradável e perfeita vontade dele, glorificar a ele em todo o tempo, viver essa vida extraordinária e sofrida, que ele nos concedeu. Se for para ser humilhado, ele já foi primeiro. Se é para ser zombado, ele já foi primeiro. Se é para ser escarnecido, ele já foi primeiro. Você não é o primeiro, você não é o coitado, você não é a coitada. Ele já passou primeiro. E nós temos que glorificar a Deus, porque Ele passou primeiro. Para nos fortalecer, para nos dar o exemplo. Eu vejo que, quando eu estava lendo no princípio,
sobre Deus enviar o seu Filho aqui na Terra para nos dar acesso a buscar a salvação, né? A buscar a libertação e todas essas coisas, eu olhei assim, eu falei, poxa, vou fazer uma comparação. Quando o homem se une à sua mulher, o amor desse casal se manifesta quando eles geram um filho. E é todo aquele amor, todo aquele carinho, o casal volta a ter uma conexão maior ali, unidos pelo bem daquele filho. E Deus? Deus, ele manifestou o amor dele pela humanidade, trazendo para a humanidade um filho. E o que foi que a humanidade fez com esse filho? O que foi que a humanidade fez com o amor que Deus colocou aqui na forma humana, na forma carnal, para representar ele aqui na terra, para falar do reino dele, do reino vindouro, para falar das maravilhas de Deus, para falar do amor, do arrependimento, para falar da renúncia ao pecado, para ser o caminho, o acesso direto ao nosso Deus. O que foi que a humanidade fez com ele? A humanidade escarneceu, como o Caio falou aqui, humilhou, o crucificou. E essa vontade que você tem, às vezes a gente tem uma vontade de gritar, de dizer, de pessoas que não têm conhecimento ou pessoas que não querem se dobrar ao conhecimento de que Jesus ele veio e ele vai voltar. Às vezes a gente tem vontade de gritar para o mundo inteiro ouvir e às vezes a gente quer fazer isso não de forma branda, de forma calma, de paz e amor. A gente quer falar, colocar para fora essa tira as vendas de teus olhos. Enxerga o que está à tua frente, enxerga que Jesus ele está dando mais uma oportunidade, Deus ele está dando oportunidades para que você se volte ao Senhor. E às vezes a gente quer transformar isso numa forma bruta de falar, mas isso a gente precisa controlar essa vontade, internalizar ela e fazer com que a gente se afaste cada vez mais do mal, que a gente se afaste cada vez mais da iniquidade. Porque a palavra de Deus diz que o que nos separa do amor de Deus é a nossa iniquidade. O que nos separa das bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. O que nos faz que a gente tape, deixe os nossos olhos vendados, que impeça que a gente arranque essas vendas dos nossos olhos, é a iniquidade. As pessoas passaram a amar a iniquidade aqui na terra. E é isso que o Senhor Deus, eu creio dessa forma que ele ainda não enviou o seu Filho único para nos resgatar, para buscar a sua igreja, por amor ainda a essas pessoas, insistindo ainda nessas pessoas para que elas tenham a consciência, criem em si a consciência de tirar a venda dos olhos, para enxergar o verdadeiro amor de Deus. E isso é tão importante que quando eu li essa passagem da crucificação de Jesus, em cima vem dizendo que era um costume daquela época pegar, na época da Páscoa, pegar dois ladrões, né? Tinha dois malfeitores, tinha um chamado Barrabás, que era conhecido em algumas palavras, algumas Bíblia, algumas traduções diz que ele era conhecido pela sua maldade, por praticar a maldade. E ali Pilatos ele chegou e disse: olha, vocês querem, eu vou fazer isso aqui porque é uma tradição já. Vocês querem Jesus ou querem Barrabás? E as pessoas incitadas pelos religiosos da época diziam Barrabás, 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 Barrabás. Então preferiram aquele que era conhecido pela maldade do que o que era conhecido pela justiça. Aí Pilatos olhou assim e disse: rapaz, eu não posso chegar e ele não tem nada que contra ele é justo. Aí, não, queremos Barrabás.
Quantas vezes você está querendo Barrabás? Quantas vezes você está querendo o que pratica o mal, ao invés daquele que pratica a justiça? Você é aquele que é aquele que te mata do que aquele que te ama. Quantas vezes você quer ir para farra, para festa, porque você quer crucificar a Jesus mais uma vez, ao invés de amá-lo, ao invés de buscá-lo, de se assentar com ele, com o justo, com o real, e dizer: Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor já passou por isso e não é essa aflição que vai me tirar da tua presença. Quantas vezes nós não crucificamos Jesus novamente? E aí escolheram Barrabás, e a esposa de Pilatos, ela chegou e disse: olha, não crucifica esse justo, porque eu tive um sonho sobre ele. E Pilatos, com sua sabedoria, ele disse: olha, eu lavo as minhas mãos e quero que isso vocês entendam, que eu estou lavando as minhas mãos e não tenho culpa sobre esse justo. Você está sendo um que lava as suas mãos, que prega a palavra, que prega Jesus para aquela pessoa, e aquela pessoa não aceita, que às vezes é normal, mas você está fazendo a sua obrigação de pregar a Jesus, ou você está crucificando a Jesus? Porque nós temos que entender que nós temos que pregar a Jesus a toda criatura. E quando aquela pessoa não receber a Jesus, o próprio Jesus Cristo diz: olha, bate o solado do teu pé e vai embora. Deixa. Aquele que recebeu um dos meus pequeninos, a Bíblia diz, a mim está recebendo. Então, aqueles que receberam a Jesus, você que está nos recebendo na sua casa, está recebendo a Jesus. Porque nós estamos entrando na sua casa através de um celular, através de uma televisão. Você está recebendo a Jesus, está recebendo desses pequeninos, que estão aqui somente para fazer aquilo que Deus colocou em nosso coração. Ou você está querendo crucificar a Jesus, querendo o malfeitor, querendo aquele que pratica o mal. Ah, eu quero não, vou dar ouvido a isso não, vou dar ouvido a esse cara não, vou dar ouvido... Ó, lá vem o crente, lá vem o doido. É você crucificando a Jesus novamente. E eu digo e provo porque quando Saulo, que foi transformado em Paulo, estava perseguindo a igreja, estava perseguindo o povo de Deus, estava perseguindo os cristãos. E ele era zeloso pela lei, instruído aos pés de Gamaliel, um dos maiores líderes da lei ali daquela época, uma sumidade eclesiásticas. Chegou e perseguindo o povo de Deus, num caminho chamado indo para Damasco. Ele teve uma visão do céu, ficou cego e escutou uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas ele não estava perseguindo a Jesus, ele estava perseguindo a igreja, ao povo de Jesus. Então Jesus, ele nos compara a ele. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então aquele que não dá ouvido aos profetas aqui na terra, às pessoas que pregam a sua palavra aqui na terra, elas estão deixando de ouvir a Jesus e crucificando-o, não dando ouvido ao povo de Deus, aos pequeninos dessa terra. Bom é ser pequeno. Bom é ter a certeza de que nós somos pequenos, mas que o nosso Deus, ele é grande, ele é o Todo-Poderoso. Isso que o Caio falou também é uma questão que é muito importante. Porque a palavra de Deus diz que todo olho verá, e toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do grande dia, a qual o Senhor vai vir e levar um povo lavado, remido e de boas obras. Aqui ainda em Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, e o versículo 10 diz que: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite,
no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. A terra e as obras que nele há se queimarão. O dia do Senhor vai vir como um ladrão. Alguém que está nos assistindo já deve ter tido a sua residência assaltada alguma vez. E você, quando chegou em casa que viu que a sua residência foi assaltada, você teve o quê? Uma surpresa. Porque o ladrão, ele não disse que, a tal hora, tal dia, eu vou Roubar assaltar sua a sua casa. Então, se prepare. Não, o ladrão não disse. A vinda do Senhor vai ser do mesmo jeito. Por isso que desde anos, décadas atrás, que é pregada a vinda do Senhor. Mas é um dia que ele não avisou, que não está escrito. Que nem o filho sabe, senão o pai. Somente Deus, Pai, o Todo-Poderoso, sabe o dia que ele vai enviar o seu filho novamente aqui na terra. Então, nós não podemos brincar com a palavra do Senhor, nós não podemos brincar com as profecias, com as palavras que são lançadas sobre as nossas vidas, sobre a vida de toda a humanidade, e principalmente sobre tudo que a gente está vendo acontecer, que já está escrito: filho matando pai, guerras, pestes, doenças sem cura, terremotos, maremotos, tudo está acontecendo e já está escrito na palavra de Deus. Então nós não podemos fechar os nossos ouvidos. Nós não podemos dizer, porque eu não me arrependi ainda, não confessei a Jesus. Porque eu não senti no meu coração. Porque eu não senti no meu coração, porque ninguém veio falar comigo. Isso não é verdade. A palavra de Deus é pregada a toda criatura, todos os dias, todo momento você vê, abre o Instagram, tem uma pregação. Você abre o Facebook, você vê alguma coisa falando sobre Deus, vê alguém. Vai no YouTube, tem alguém falando sobre a palavra de Deus. A Bíblia é um livro acessível que na maioria das casas tem. Na maioria das casas tem esse livro que fala sobre Deus, que fala sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você não pode dizer que é inocente, você não pode. No dia da volta do Senhor, você não vai ter essa desculpa de dizer que ninguém o pregou para você, ou que ninguém o apresentou a você, ou que você não teve acesso a ele. É uma coisa séria. É uma coisa real, é uma coisa que vai acontecer. Então, eu quero dizer que deixe ele entrar na sua vida enquanto é tempo. Enquanto ele ainda não veio. Porque o dia que o Senhor vir, vai ser um dia de grande glória para uns, mas um dia de grande tristeza para outros. E não queira estar no grupo que vai receber a grande tristeza. Porque vai ser triste, vai ser amargo, vai ser doloroso esse dia. Enquanto uns vão se regozijar por estar encontrando com o Senhor da sua vida, por estar indo para um caminho, para um lugar de louvor, de adoração, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais choro nem dor. Outros vão estar se encaminhando para um lugar que vai ter todas essas coisas com mais intensidade. Então, não queira estar no grupo dos que vão dizer que não conheceram a Jesus. Ou que Jesus vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, porque conhecestes a verdade e praticaste a iniquidade. Vai ser duro de ouvir, vai ser triste de sentir Jesus falar isso. Então, não queira fazer parte desse grupo. Faça parte dos 300, dos que pregaram a palavra de Deus verdadeiramente aqui nessa terra, que não ligaram para zombaria, que não ligaram para chateação, que não ligaram para perseguição, que insistiram, as pessoas lhe chamando de doido, você insistindo em pregar a palavra. Se essa pessoa não quer lhe dar ouvidos, pregue para outra. Tem outra pessoa que está com vontade, que tem o desejo e que está só esperando ouvir da sua boca isso. Porque o Senhor, Ele prepara tudo. Ele prepara quem prega, Ele prepara a pessoa que vai receber aquela mensagem, porque tudo é para a honra e glória do nome dEle, não é para a glória do homem. E não podemos nos envergonhar do amor de Deus, do amor de Cristo. A Franciela estava falando aí, e no meu coração estava batendo, dizendo que tem pessoas que estão ouvindo
essa mensagem e está duvidando do céu. Ah, mas como é que ele fala que o céu é real? Existe um louvor na harpa que diz que a gente irá para uma grande cidade. Jesus nos dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus, para em Deus sempre louvá-lo. Aí ele diz, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Então, nós não somos cidadãos daqui. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que é ser embaixador? Agora na Venezuela está um problema. As embaixadas da Argentina, de alguns países que decretaram a oposição ao ditador lá, ele fechou as embaixadas e está só a embaixada do Brasil agora, que a embaixada do Brasil está tratando de algumas coisas lá ainda, para ver, para ter esse intermédio entre o ditador e as outras embaixadas, porque aquelas embaixadas representam negócios daquele país naquele lugar. Então nós somos embaixadores de Cristo aqui, nessa terra. Nós representamos coisas do céu, negócios do céu aqui nessa terra. Nós estamos aqui só por um momento. Nós estamos aqui só por um momento, quem sabe 70, 80, 90, 100 anos. Nós estamos aqui só por um momento, mas nós somos cidadãos do céu. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, com poder e grande glória, essa é a majestosa onipotência e onisciência de Jesus. Olha, primeiro ele foi escarnecido, mas ele vai voltar com poder e grande glória. Ele agora está como nosso advogado. Graças a Deus nós temos um advogado. Nós podemos cair em culpa e ser desculpado e ser defendido por Jesus. Toda vez que a gente comete um pecado, comete um erro, aí Jesus Cristo vai lá mediante ao Pai e diz, Pai, perdoa-o porque eles não sabem o que faz. Pai, perdoa-o. E Deus na sua justiça, porque ele é justiça também, ele diz, meu filho, até quando eu vou perdoar essa geração má e adúltera? Até quando? E ele perdoa-os. Perdoa-os que ainda tem um João, ainda tem um Antônio, ainda tem a Isabel, ainda tem a Josefa, ainda tem a Maria. Lá, Pai, que precisa se voltar a mim. Ainda tem os Caios, as Francieles, ainda tem o Jean, que precisa entrar no caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ainda tem você que está nos ouvindo. Ainda tem você que precisa dessa palavra. Então Jesus Cristo está lá intercedendo, está lá pedindo, está lá advogando por você. Pegando ainda algumas coisas boas que você faz e as muitas maus que você está fazendo. Ele dizendo, não, vamos fazer aqui um balanço. Aí a justiça de Deus na sua balança. Você está só pesando para baixo, só pesando para baixo. Mas Jesus Cristo está sempre pedindo para que as bênçãos dele, o poder dele, o que ele já fez, sopra toda a maldade que você pratica. A dúvida é uma questão muito forte no nosso meio, aqui na Terra. Que a gente só acredita no que a gente pode ver, que nem Tomé, no que a né? gente pode tocar. A gente, quando assiste na Semana Santa, né, sempre passa o filme da crucificação de Jesus, tem apresentações e tal. E no finalzinho vem lá Tomé dizendo
discípulos que só acreditam que Jesus ressuscitou se tocar em suas feridas, se tocar em suas chagas. E aí Jesus se apresenta a ele e diz: Tomé, não seja incrédulo. E do mesmo jeito é na nossa vida. Não seja incrédulo. Toda vez que aflorar na sua mente a dúvida, busque a certeza na palavra, se você acreditar na palavra. Aqui tem uma parábola em Lucas capítulo 16 que fala sobre o rico e o Lázaro. Eu não vou ler porque ela é extensa, mas fala mais ou menos assim. O rico, como o nome já diz, ele era rico aqui na terra, vivia cheio de regalias, roupas finas, boa comida, boa moradia. E existia o Lázaro. O Lázaro, pobre, enfermo, e muitas vezes não tinha o que comer, desejava comer a comida que caía, as migalhas que caíam da mesa dos ricos. E aconteceu que o mendigo morreu, o Lázaro morreu, e ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Logo em seguida morreu o rico, e o rico foi sepultado, e no Hades ergueu os seus olhos. Pesquisa aí, irmão, o que é Hades. E no Hades, lugar de tormento. Ergueu os seus olhos, estando ele em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E ele desejou com que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e pingasse na sua língua, porque lá estava muito quente. E aí ele disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste em tua vida todos os teus bens, gozo, glória, tudo de bom foi lhe dado em vida. Tudo de bom, em outras palavras, foi lhe dado em vida. Lázaro, porém, pobre, coitado, só recebeu tormento na sua vida. E agora este é consolado e tu atormentado. Mas um não foi para o céu e outro não foi para o inferno, porque um era rico e outro era pobre. Não, isso aqui é só uma parábola. Algo que aconteceu, uma parábola para nos ensinar que existe verdadeiramente o céu e o inferno. Existe um lugar de descanso e um lugar de tormento. E aqui no final, o rico diz, ele roga ao Pai, roga, pois, ao Pai, que mande alguém à casa de meu pai para avisar a minha família que existe esse lugar, que existe um lugar de sofrimento. Eu tenho 5 irmãos, para que lhes deem testemunho, a fim de que eles não venham para este lugar. O rico falando. O rico falou, ele clamou ao Pai que enviasse alguém para lá, para falar que existia realmente, verdadeiramente. Primeiro ele queria ressuscitar. Ele queria ressuscitar e ir até lá. E o Abraão chega e diz: Oxe, como é que eu vou mandar? Vocês não estão acreditando nos profetas? Como é que eu vou mandar você? Como é que ele vai acreditar em você que você ressurgiu dos mortos? Aí ele diz: então envia alguém. Aí lá ele diz: tem os santos e os profetas. Isso, exatamente. Eles têm a Moisés e os profetas, que eles ouçam-nos. Ouçam-nos. Não Abraão. Meu pai, mas se algum dos mortos for ter com ele, eles vão se arrepender. Ele não está acreditando nem nos vivos. Eles não acreditam nem nos vivos. Que dirá se for morto? Vão esquecer. Vão ali fazer aquele teatro, né? Que se arrependeram e depois vão esquecer. Então, que acreditem nos profetas que estão pregando verdadeiramente a palavra de Deus. Assim também é no tempo de hoje. Nós precisamos crer e nós precisamos viver uma vida de arrependimento todos os dias. Porque aqui, como ele pediu que Lázaro molhasse a ponta dos seus dedos e molhasse sua língua para que refrescasse ele um pouco, ali o servo de Deus diz que havia um grande abismo que fazia separação entre eles, entre os lugares. E que eles não tinham como se comunicar, eles não tinham como se tocar, eles não tinham como um ajudar o outro. Não tinha. E não tem. Um vai para um lado e outro vai para o outro. Um vai para... Aqui a gente faz
Nos desenhos tem essa comparação, um vai para cima, outro vai para baixo. Não tem comunicação. A comunicação ela tem que acontecer hoje enquanto Jesus não volta. E ninguém vai ressurgir, a não ser que você sonhe, que o Senhor revele a você, né? Que existe isso. Uma irmã lá da nossa sede sonhou, ela disse que a irmã Rosa contou que ela contou verdadeiramente como era. O Senhor a levou em sonho no céu e a levou no inferno. Para ela saber se posicionar como crente e saber que Deus era Deus na vida dela. E a palavra de Deus, uma vez lançada, ela não volta vazia. Você tem que viver essa palavra. Às vezes as pessoas pegam muito religiosidade, pegam e fazem conforme as pessoas estavam. Um certo dia eu estava em um determinado grupo e as pessoas vêm questionar sobre sábado, sobre domingo, sobre segunda, sobre terça. Eu só falo sobre Jesus. Nós só falamos sobre Jesus. Quanto aos dogmas, às ações, está tudo escrito. Então faça conforme está escrito. E tu farás prosperar. Examine as escrituras. Porque tu cuidaste nela a vida eterna. E são elas quem de Jesus te testifica. É o que está escrito em João. E se a gente viver, olhando para o alto, entendendo que Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. Jesus Cristo está voltando. E Ele quer levar um povo lavado e remido no sangue de Jesus, que tenha fé e pratique as boas obras. Jesus está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando. Essa é a palavra que tem que sair das nossas bocas. Jesus está voltando. Porque as pessoas estão sentindo falta de Jesus. Hoje nunca se viu tanta ansiedade, tanta depressão no mundo. Hoje não se viu uma peste como essa que teve nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, ao qual levou milhares e milhares e milhares de pessoas sem fôlego, morrer sem fôlego. Hoje a medicina ainda não cura o câncer. Hoje as pessoas estão atordoadas, cheias de serviço, cheias de preocupação e não querem viver Jesus. Passa-se 50, 60, 70 anos e aquela pessoa está em busca de um propósito de vida, onde o propósito de vida dela é morrer no final e se encontrar com Jesus, tanto para ter a salvação quanto ter a condenação. E o que é que temos que fazer? A Bíblia diz em 24, 42, Mateus capítulo 24, versículo 42, diz assim: Vigiai, pois, que não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então nós temos que estar em constante vigilância. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Oração e vigilância têm que estarem juntos, têm que estarem unidas. A vigilância e a oração. Nós temos que buscar Jesus enquanto podemos achar. Nós temos que vigiar nas nossas palavras. Porque pelo que tu falas, tu serás salvo, pelo que tu falas, tu serás condenado. E mediante a isso, a gente tem que entender que existe o céu e o inferno. E o céu e o inferno, ele é dado através das nossas ações. Um certo dia, um espadachim, aqueles espadachim, não tem? Encontrou um mestre zen lá no Japão. E o espadachim, o guerreiro, ele chegou e perguntou ao mestre: Mestre, me ensina o conceito de céu e de inferno. O que é inferno? O que é céu? E aí o mestre chegou, o mestre zen chegou e disse: como é que eu vou explicar uma coisa que uma pessoa leiga, bruta, igual a você, sem sabedoria, sem instrução, vai entender? Então ele se sentiu agredido, puxou a espada e disse: você sabia que eu posso lhe matar?
Aí ele disse, isso é o inferno. Isso é o inferno. E aí ele se tocou que aquilo ali tinha sido uma ação ruim e que poderia levá-lo ao inferno. Então ele entendeu o que era. Então ele pegou a espada, embanhou ela e guardou, se prostrou e pediu perdão ao mestre Zen. Aí ele disse, e isso é o céu. Isso é o céu. Então são as suas atitudes a partir de aqui e de agora. Moral da história. A partir daqui e de agora. Que vão determinar se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Então, nesse momento, aceita Jesus na tua vida. Muda 360 a tua trajetória, a tua história. Chama Jesus para o centro do teu relacionamento, para o centro da tua casa, para o centro da tua convivência e dizer, somente em ti eu tenho salvação. Somente em ti eu quero viver. Porque quando você aprende de Jesus, da fonte que jorra para a vida eterna, nunca mais você vai ter sede. Quando você aprende da fonte que é Jesus, nunca mais você terá sede. Você tem que compreender isso. Você tem que viver isso. Você tem que buscar isso todos os dias da sua existência. Porque sabemos que aqui nós estamos de passagem. E que tem pessoas, Fran. Esses dias eu estava dizendo, Jean, nós estamos aumentando, de pouquinho em pouquinho, o nosso canal está subindo. 214 pessoas têm inscrito. São toda semana 200 visualizações. 200 na semana, né? Lança na segunda, na terça já tem 200 visualizações, para a glória de Deus. E a Franciele olhou assim e disse, isso é pouco ou isso é muito? Aí eu disse, imagine você estar numa igreja e você juntar 200 pessoas dentro da igreja. É pouco ou é muito? Ela disse, é muito. Eu digo, para você ter noção do impacto que é a palavra de Deus, porque aqui nós somos somente aquele que está levando a palavra, que está sendo o instrumento. Nós somos apenas o instrumento, mas o grandioso aqui é Deus. A glória é de Deus. A busca é por Deus. Eu não sei de nada. Eu diminuo e Ele cresce. Nós nos diminuímos e Ele cresce. Então que Ele cresça, seja através da minha vida e através da sua vida, através da vida da Franciele e através da sua vida, porque você é um mensageiro do Senhor Jesus. Mensageiros de boas obras. Estamos nos encaminhando para o final? Para o final. Tem uma passagem bíblica em Eclesiastes que fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Sim. Um tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de plantar, tempo de colher. Não necessariamente nessa ordem, eu estou falando só o que eu estou lembrando da passagem. Mas leia essa passagem e entenda que essa passagem ela quer dizer que agora nós estamos vivendo um tempo de buscar a Jesus, enquanto Ele ainda está com as portas abertas, enquanto Ele ainda está de braços abertos. Ah, mas Jesus ele vai fechar os seus braços, ele vai ter um tempo que Ele não vai querer me receber, ou vai ter um tempo que eu não vou poder... Vai ter um tempo em que você não vai ter mais acesso. As portas irão fechar. Então busca o Senhor enquanto se pode achar. Procura uma igreja, procura conhecer mais a Deus, procura ter uma conexão com o Senhor, com os céus. Busca pessoas que tenham essa conexão, que possam te aproximar, que às vezes a pessoa se sente envergonhada quando chega na igreja sozinho, não é? Mas eu tenho certeza que você tem alguém quem se apoie, por enquanto, né? Tem alguém em quem você pode confiar para dizer, poxa, eu estou precisando, estou querendo ouvir a voz de Deus falar comigo, estou precisando sentir Deus na minha vida. Eu vou para a igreja com você hoje. E vá. Eu tenho certeza que essa pessoa vai se sentir privilegiada em poder levar você para a igreja dela, a igreja que ela congrega, coopera. Então, procura se aproximar de Deus. É a mensagem que eu quero deixar para você agora no final. Que Deus abençoe a sua vida.
Que você tenha esse entendimento de que necessita, porque todos nós verdadeiramente necessitamos de Deus, necessitamos do Senhor para viver bem aqui nessa terra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, deixa perguntas. Eu gosto quando as pessoas colocam, interagem com a gente através dos comentários, respondo. Fica com Deus. Que Deus abençoe mais uma vez. Até o nosso próximo RealiCast. Deus abençoe.